Olá, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro para vir falar aqui de mais um jogo que nós podemos pegar nele, compreendê-lo nas suas mecânicas, nas dinâmicas que estabelece e nos significados que produz, para podermos aproveitar para usar, por exemplo, para jogos educativos ou para jogos sérios também. Hoje trago aqui o Clans of Caledonia. Porquê? Porque tem aqui um sistema de mercado que é muito interessante, que nos ajuda a explicar a lei da oferta e da procura e a relação que isto tem com a construção dos preços e a quantidade que temos de possibilidades, que aqui são representados pelo número de comerciantes, para fazer essas ditas trocas. Vamos ver então como é que isto está feito mecanicamente e que dinâmicas cria neste sistema de jogo. Então está aqui representado um mercado em que tem aqui os vários tipos de mercadorias que existem, desde a lã, trigo, leite, pão, queijo e whisky, aqui no caso, porque é um jogo sobre a Escócia, aqui no século XIX, e temos aqui estas peças transparentes que representam o preço desses bens. E o que é que os jogadores fazem? Eles vão colocando, por exemplo, se quiserem vender, por exemplo, quero vender 2 leites. Vou pegar em 2 leites que eu tenho, não é? Livro-me deles, vendo-os, isto baixa, independentemente da quantidade, e eu vou receber 5 moedas por cada um, ou seja, e o preço desceu, o que significa que se as vendas continuarem a serem feitas pelos jogadores, isto vai descer até preços mínimos. Mas se alguém desejasse, por exemplo, comprar, vamos imaginar que queria comprar pão, põe aqui na parte de cima, ou seja, esta relação mecânica entre o sítio onde colocamos estes cubinhos que representam os nossos marcadores, ou a nossa disponibilidade ou capacidade para trocar em quantidade, esse tipo de bem. Portanto, eu coloco aqui na parte de comprar, isto sobe. Portanto, eu vou comprar 2 pães a 10 cada um, dou 10 e recebo, então, os 2 pães. Notar que, então, isto vai subindo e descendo, ou seja, os próximos pães já vão custar 11, vão ser mais caros, porque há aqui uma relação com a procura, como houve maior procura, então o preço vai aumentar, e é assim que isto é representado mecanicamente neste mercado, com estas pecinhas que vão andando e subindo, consoante as nossas intenções de compra. Depois o jogo também representa alguns descontos por proximidade, mas para aqui não é tão relevante, é mais este modo como o jogo está construído em torno deste quadro, que vai mudando ao longo do jogo. E também e se quiserem gerar também aleatoriedade, o jogo traz também estes dados. Eu normalmente não o uso, porque não gosto desse fenómeno aleatório, mas podem querer introduzir isso, em que vão lançar e obtêm a face o tipo de bem que vai mudar e aqui a quantidade, que pode ir até mais 3 ou menos 3, e aqui, como existem 6 bens, isto pode ser tudo representado num dado que se chama um D6, um dado de 6 faces. Pronto, há aqui um exemplo de como é que se pode representar um mercado de um modo simples, atendendo a regras económicas básicas, num sistema de jogo que é um jogo económico, mas não só. E pronto, este é um modo como um exemplo de uma pequena parte do sistema de jogo que pode contribuir então para uma simulação económica num jogo que já é um jogo de alguma complexidade, embora não seja dos mais complicados, mas para quem não está habituado a jogar pode ser talvez excessivo, mas embora seja um grande jogo que eu recomendo, independentemente disto. Portanto, fica aqui o exemplo de como mais uma mecânica, mais um elemento de jogo pode ser transposto para ajudar os nossos jogos de simulação, os nossos jogos pedagógicos. Adeus!